Oi, pessoal! A gente vai trabalhar agora com as ferramentas de pintura do Photoshop. Para isso, a gente vai criar um novo documento aqui no arquivo novo e a partir desse arquivo novo a gente vai configurar uma opção de tamanho personalizada. Nessa opção de tamanho personalizado a gente vai colocar uma imagem de 15 centímetros de largura, 10 centímetros de altura, que 10 por 15 é o tamanho de uma fotografia padrão. A resolução de 300 dpi, de 300 pixels por polegada. O modo de cores a gente vai usar o RGB, que é o RGB é o que atribui para cada pixel um canal, uma quantidade de vermelho, red, uma quantidade de verde, green, e uma quantidade de azul, blue. A profundidade de cor eu vou deixar com 8 bits, que é o que diz respeito a quantas gradações aí de vermelho, verde, azul vão ser possíveis ser combinadas. E o conteúdo do plano de fundo eu vou deixar como branco. Quando eu dou criar, ele cria a minha imagem. Se eu for no imagem, tamanho da imagem, vocês vão ver que essas configurações estão disponíveis lá e que a minha imagem acabou ficando com 1772 pixels por 1181. Então, o primeiro conceito que a gente precisa aprender é aqui embaixo, que a gente tem dois quadradinhos que são a cor de frente e a cor de fundo. Esses dois quadradinhos, aqui no meu caso está como cinza e branco. Se eu clicar nessa micro miniatura aqui de preto e branco, ele vai transformar a cor que estiver aqui nesse quadradinho maior para preto e branco. Então, desse jeito, está preparado para pintar em preto e a cor do fundo é branco. Se eu quiser pintar com outra cor, eu venho aqui, clico no preto, escolho uma cor, eu tenho aqui as cores. Aqui eu tenho mais claro, mais escuro, mais intenso, menos intenso. Ou eu posso aqui atribuir, se eu tiver um código dessa cor, se alguém me passar, olha, eu trabalhei com a cor RGB 82 157 200. Aí você pode digitar aqui o valor do RGB e atribuir essa cor. Para começar a pintar no pincel, o primeiro passo é escolher aqui a ferramenta de pincel. Dentre essas ferramentas todas, eu vou pegar essa primeira ferramenta pincel e ali em cima eu tenho algumas variações ou algumas configurações que podem ser feitas com essa ferramenta. Eu vou apresentar as principais, aquelas que são necessárias para ir para o nosso próximo trabalho. Para escolher o tipo de pincel, eu vou aqui no item janela e deixar ativado a janela de pincéis, que é essa que aparece aqui ao lado, tá? Esse é o seletor do pincel, do desenho do pincel. Eu posso selecionar também por esse botão, porém eu tenho aqui também uma possibilidade de visualizar os pincéis que existem. Então, eu tenho aqui um grupo de pincéis gerais, de mídia seco, mídia aguada. Vamos ver um pouquinho o que acontece nesses conjuntos de pincel. Então, nesses pincéis gerais, por exemplo, redondo macio. Se eu der um clique apenas, ele vai como se fosse aproximar o pincel, né, e encostar o pincel aqui na minha tela. Se eu clicar, ficar segurando o botão do mouse e arrastar, ele vai então fazer uma pintura a partir desse pincel. Então, cada pincel tem um desenho, por exemplo, esse desenho do pincel duro já é diferente e o resultado da sua pintura também. Então, eu tenho diversos tipos de pincel e para cada um deles eu posso ainda atribuir aqui um tamanho. Então, eu tenho um pincel que está com tamanho 123, eu posso atribuir um tamanho menor de pixels. Então, eu posso desde clique, solta, clique, solta, clique, solta para pintar na minha tela ou escorregar segurando o botão do mouse. A partir daí, eu vou selecionar tudo e vou deletar esse meu desenho. A partir daí, tenho também algumas outras opções. A primeira delas que eu vou mostrar é esse opacidade. Então, aqui o pincel está 100% opaco. Então, se eu cruzar duas linhas, ele vai continuar 100% opaco. Ao passo que, se eu colocar, por exemplo, 50% opaco, o pincel não é que ele ficou mais claro, mas é que ele está um pouco transparente. De modo que, se eu cruzar
pinturas desse pincel, eu vou poder perceber que ele está pintando com uma certa transparência. Então, eu posso dar um efeito a partir disso daqui. Posso, então, combinar no mesmo pincel, combinar variações de tamanho, variações de opacidades. Eu posso atribuir bem pouca opacidade. Olha, o meu pincel fica muito suave e ele vai precisar de muitas camadas, vamos dizer assim. Preciso pintar muitas vezes por cima dele para que ele fique totalmente opaco. Então, são efeitos que eu posso dar nesse meu pincel. Uma outra função que eu posso variar aqui, olha, essa função de fluxo. Então, essa função de fluxo, eu tenho, vocês estão vendo esse desenho aqui, ó. Esse desenho, ele lembra aquele desenho do aerógrafo. Ativar efeito de criação do efeito de aerógrafo. E o que é aquele lá? É uma canetinha, né, que pulveriza tinta para fazer a pintura. Então, aqui eu posso variar o fluxo desse meu pincel e aí ele vai, vejam que na borda dá para perceber um pouco melhor o que acontece, né? E é como se ele fosse jogando tinta aqui, ó. E se eu deixar esse fluxo bem baixo, eu posso, né, pintar como se ele estivesse jogando uma tinta ali em cima do meu desenho, ó, como se ele estivesse pulverizando uma tinta. Alguns pincéis têm uns desenhos diferentes. Vejam que ao lado de cada um deles tem esse pincelzinho ou essa ferramenta de dedo, tá? Então, eu vou utilizar aqui esses pincéis que utilizam o pincelzinho, porque é esse que eu tô mostrando. Então, vejam só, esse é um pincel que tem um desenho um pouco diferente, ó, e conforme eu movimento, eu posiciono, ele dá uma girada. Então, eu tô imprimindo aqui um conjunto e ele, por ser vários pontinhos espalhados, eu posso escolher aqui, por exemplo, várias cores e pintar, e ele vai colocar vários pontinhos aí no meu trabalho. Posso variar então a questão da opacidade, eu posso usar isso daqui para um efeito de céu, para um efeito de fundo aí do meu desenho, e posso explorar isso daí no meu trabalho. Um recurso que é muito útil aqui para o trabalho de arquitetura é a gente poder aqui no Photoshop carregar novos pincéis. Se vocês vierem aqui nesse comando aqui que tem uma lista de comandos, eu tenho a possibilidade aqui de importar pincéis. O que é isso? Existem arquivos de pincéis, então aqui, por exemplo, pincéis de árvores, que é um arquivo que eu já tenho. Ele vai trazer aqui os brushes de árvore. Existem alguns tipos de árvore, né, que podem servir aqui como motivo da ilustração do meu trabalho. Então, eu posso atribuir cores e opacidades e tamanhos. Eu posso variar os tamanhos dessas diversas aqui para construir a minha ilustração. Eu posso então carregar esses brushes que chamam esses pincéis. Existem muitos pincéis disponíveis aí na internet de pessoas que já construíram pincéis e deixaram disponíveis para as pessoas utilizarem. Com esses pincéis, esse ele tá com 132 pixels, se eu quiser uma árvore maior, ou que se a minha imagem ela tiver muita resolução, 190 pixels talvez seja um tamanho pequeno para minha imagem. Então, eu posso também variar isso daqui, posso mexer nos parâmetros todos que eu tenho aqui de pincel para poder fazer esse trabalho. E assim como eu tenho pincéis de árvores, eu tenho pincéis também de figuras humanas. Por quê? Pincéis de figuras humanas em arquitetura são muito úteis. Eu atribuí aqui ponta do pincel e nome do pincel e tirei os traçados do pincel, porque para figuras humanas não me interessa o traçado, me interessa apenas o desenho do pincel. Então, por exemplo, girl, menina. Então, eu tenho um pincel que tem a figura de uma menina. Se eu quiser, eu posso colocar como preto aqui, ó. Aqui no caso tá com opacidade e eu tenho então várias outras possibilidades aqui, ó, de pincel masculino, feminino, e eu posso usar isso como recurso gráfico no meu trabalho. Eu tenho um arquivo aqui que chama Árvores de Curitiba, que é fruto de uma pesquisa de iniciação científica que foi desenvolvida
inclusive até publicamos um trabalho sobre isso, e é bem legal porque foi feita uma pesquisa das árvores mais utilizadas na cidade de Curitiba, então existe aqui um acervo, né, que pode ser utilizado nos trabalhos de arquitetura. Olha, esse daqui são pincéis de bordas de árvores. Olha só, para que serve isso? Às vezes você está numa perspectiva e você quer colocar como se fosse um primeiro plano. Então, em arquitetura, pincel é um assunto muito especial, porque ele pode servir tanto para pintar uma área. Se eu tiver uma área selecionada, eu posso escolher um pincel qualquer aqui e posso pintar, posso utilizar para pintar uma área que está selecionada. Então, ele só vai pintar dentro da área que está selecionada, dentro dos pixels que foram selecionados para pintura. Ou eu posso pintar livremente na minha tela. É isso aí, pessoal. Acho que temos aí bastante coisa para treinar para que a gente possa ir adiante aí no nosso trabalho.